Apresentação: Roberto Nonato e Nicole Fusco. Esta é a CNN, ao vivo no rádio, no YouTube. Já estamos iniciando aqui a nossa quarta hora do CNN Manhã. Um bom dia para você, 8h01. Correspondente médico. Correspondente médico de hoje aborda doenças raras. A gente vai conversar sobre esse assunto com Sandro Perazio, que é reumatologista, membro da Sociedade Paulista e Brasileira de Reumatologia, coordenador da Comissão de Doenças Raras. Doutor Sandro, bom dia, obrigado por atender a CNN. Bom dia, Nonato, bom dia, Nicole, bom dia, ouvintes. É um prazer falar aqui na CNN sobre esse tema que eu tenho estudado há algum tempo. Pois é, doutor, quando a gente fala doenças raras, estamos falando exatamente do quê? O que é uma doença rara hoje? Perfeito. Essa é uma definição ainda heterogênea, eu diria assim, né? Assim, a definição mais aceita atualmente é a definição da Organização Mundial de Saúde, da OMS, né? Que estabelece que qualquer doença rara é aquela que acomete até 65 casos para cada 100 mil habitantes, né? A gente tem outras definições de outras instituições, então a União Europeia, o FDA, né? Eles variam um pouco esse número, mas gira em torno de mais ou menos essa prevalência, né, essa frequência. E doutor, quando a gente fala sobre doenças raras, né, quais são os principais desafios que essas doenças têm, tanto para os médicos e obviamente para o paciente também? Esse desafio ele já começa logo na questão do diagnóstico? Maravilha. Isso para a gente é fundamental, né? Assim, veja, nós estamos falando aqui de um grupo totalmente amplo, né? São em torno de 7.500 doenças mapeadas. Varia de acordo com essa definição que eu acabei de falar, que pode ser um pouco diferente. Então, se são 7 a 7.500 doenças, isso significa que cada uma delas tem uma característica diferente, né? Permeando várias das áreas da medicina. E como são doenças extremamente infrequentes, nem todo médico ele está acostumado, né, ele tem experiência em identificá-las. Então, acho que eu poderia enumerar pelo menos 3 desafios aqui. Isso não é só nacional, não, eu diria até mundial. O primeiro desafio é exatamente a identificação dessas doenças. E aí o diagnóstico é complicado, tanto pela identificação médica quanto pelo acesso aos meios diagnósticos, né, aos exames, que às vezes são caros, ou às vezes simplesmente são difíceis de serem encontrados, que só são feitos em alguns estabelecimentos mais especializados, né, essas coisas. O segundo desafio seria, uma vez dado esse diagnóstico, o encaminhamento adequado para os serviços de referência, que são poucos, né, exatamente porque as doenças são raras, então não é qualquer lugar que tem essa capacidade de acompanhar. E o terceiro grande desafio que a gente tem é o acesso às medicações. Que como elas são raras, as doenças, de fato as medicações tendem a ser um pouco mais custosas, né, mais caras. E embora a gente tenha um serviço público socializado no Brasil e em alguns países do mundo, o acesso a essas medicações às vezes é complicado. A gente tem melhorado bastante, né, com algumas políticas, mas a gente ainda tem um caminho aí para percorrer. Doutor, e olhando aí para o lado dos senhores médicos, dos senhores profissionais, como é que se dá? O senhor disse que é um tema que o senhor tem estudado muito, mas imagino que boa parte não estude, até porque não é uma doença frequente. Como é que se dá a formação ou a especialização em cima desse tipo de doença, já que ela é rara, como o senhor destacou, e são poucos os diagnósticos? Então, consequentemente, talvez a gente tenha poucos profissionais em cima disso também. Como é que se formam esses profissionais? Como é que os senhores atuam para tentar sanar esse problema? Exato, veja, aí a gente entra num campo mais da especialização. Então, eu, por exemplo, estudo mais as doenças raras dentro da reumatologia, doenças autoinflamatórias, imunorreguladoras primárias, né? São as doenças raras dentro da raridade já. Cada uma das áreas, então neurologia, imunologia, gastroenterologia, cardiologia e assim por diante, cada uma delas tem os especialistas também nessas doenças mais raras. E aí, realmente, esse é um desafio também, né? Quando o médico ele faz a sua formação normal, né, na faculdade, residência, geralmente essas doenças, elas são descritas de uma forma um pouco mais rápida, né? Um pouco mais
menos aprofundada, até porque a chance dele ver na vida geral, na vida cotidiana, um tipo de doença desse, é menor. Então, a pessoa que tem interesse, o médico que tem interesse em especializar, ele acaba fazendo uma pós-graduação, né, um pós-doutorado, alguma coisa assim na área. De fato, são poucos os profissionais, até por causa da raridade, exatamente isso que você falou, né? Como a frequência é muito baixa, então a gente é limitado a centros de referência nacionais. A gente tem alguns centros de referência nacionais em cada uma das capitais, né, que tem os especialistas na área. E às vezes realmente tem que procurar um centro maior, né? E professor, em relação a políticas públicas, né? Como é que o Brasil está nesse quesito? Uma vez que, como o senhor mencionou, muitas vezes os médicos que vão atender são caros, né? São no particular, ou então as medicações também precisam, enfim, requerem aí um valor muito alto. Como que a gente está em relação a isso? Isso existe aqui no Brasil? Sim, existe. Desde 2014, o Ministério da Saúde ele instituiu, né, uma política, né, foi a portaria número 199, uma política nacional de atenção integral às pessoas com doenças raras, né? Isso criou, por exemplo, as bases para a formação da Rede Brasileira de Doenças Raras, né, a Brazilian Rare Disease Network, que faz pesquisas, inclusive, na área, né, e tenta fazer levantamentos epidemiológicos. Assim, a gente foi impulsionado por essa política que, na verdade, veio, inclusive, baseado também em outras políticas ao redor do mundo, né, com a mesma ideia. No Brasil, a gente tem, sim, um serviço público que dá acesso a medicações imunobiológicos, né, imunoglobulinas e também inibidores de quinase, são algumas medicações mais caras, pelo SUS. E, na verdade, inclusive, é o principal fornecedor, né, para esses pacientes. Mesmo paciente que seja tratado em um ambiente hospitalar ou um ambiente de consultório, ele pode ter acesso a essas medicações. A gente tem uma gama de medicações razoável. É claro que, assim, passa por todo um crivo do Ministério da Saúde, da Anvisa, né, para ser liberado. E nem sempre é liberado com rapidez, mas tem sim um acesso que pode ser solicitado. Doutor, quais são as mais conhecidas entre as doenças raras? E elas podem variar de lugar para lugar ou não? Sim. Então vou começar de trás para frente. Vamos lá. Elas podem variar, sim, de acordo com a geografia, a região onde você está, ou a etnia, inclusive, gênero, né? Algumas são mais comuns em homens, outras são mais comuns em mulheres, e principalmente com a idade, né? Dessas 7.500 doenças raras que eu estou falando, em torno de 70% delas é mais comum em criança, porque exatamente elas são genéticas, né? Então elas geralmente são de início precoce. Agora, desculpa, em relação à primeira pergunta, era sobre... eu perguntei a respeito da região e também quais são as mais conhecidas, né? Assim que a gente tem. Exato, desculpa. Imagina. As mais conhecidas, assim, porque aí vai variar de acordo com a especialidade, né? Dentro da reumatologia, dentro da nossa raridade, a gente tem as mais clássicas, né? São algumas como lúpus eritematoso sistêmico, algumas vasculites primárias, tipo doença de BC, tipo vasculite ANCA associada, são nomes meio complicados, esclerose sistêmica. Essas são, entre aspas, as doenças raras, só que mais clássicas, mais comuns da minha área. A síndrome de Guillain-Barré é uma ou não? A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune também, que geralmente é o neurologista que trata, mas de fato também é uma doença rara, é uma doença que se manifesta geralmente associada com uma infecção por uma bactéria, cujo nome, eu vou falar aqui, mas é um nome engraçado, é Campylobacter jejuni. Geralmente, depois desse tipo de infecção, a pessoa faz uma reação cruzada contra os nervos periféricos, né, contra os nervos que inervam os nossos membros. Então, ela vai perdendo uma camada ao redor desses nervos e aí impede com que esses nervos funcionem adequadamente para se movimentar. Então, vai perdendo um pouco da movimentação, mas é reversível, pode ser reversível se for tratado adequadamente. Eu até queria perguntar justamente isso para o senhor, doutor. Quando a gente fala de doença rara, parece que logo a primeira impressão que dá é que é algo incurável, né? É que não tem mais jeito. Exatamente. É dessa forma?
Não, não, de jeito nenhum. O próprio exemplo aí é o Guillain-Barré. Se for tratado adequadamente, geralmente se usa imunoglobulina, né? Num tempo adequado, identificada e tratada num tempo adequado, ela reverte e tende a reverter totalmente. Todas essas outras doenças que eu falei para vocês, lúpus, vasculite, esclerose sistêmica, isso tudo tem controle, tem medicações, sejam caras ou não tão caras assim, com acesso pelo SUS, que tem controle razoável. A única coisa, geralmente eu falo com meus pacientes assim, geralmente nessa situação eu preciso fazer um trato com você. Eu preciso te acompanhar, talvez pro resto da vida. Mas tem controle. A maior parte delas hoje em dia tem controle. Tem uma boa parte que realmente ainda a gente não pode tratar. Mas eu diria que hoje não são todas e com certeza não é nem a maioria. Agora, doutor, o senhor falou que 70% aí geralmente aparece na infância, né? Há algum tipo de sintoma, algum sinal de alerta para essas doenças de um modo geral? Ou não? Ou isso é fruto de uma investigação mais profunda até que se chegue a um diagnóstico de doença rara, seja na área que o senhor atua ou qualquer outra? Perfeito. Olha, isso vai variar um pouquinho de acordo com a doença e com a especialidade. Mas a gente pode, assim, para isso, de fato, precisa de ir passar no médico, né? Principalmente no médico especialista. Cada caso é um caso. Uhum. Mas, de fato, a gente pode enumerar algumas coisas, né? Então, primeiro, se tiver uma história familiar de alguma doença, mesmo de parente de primeiro ou segundo grau, né? Talvez um parente não tão perto assim, mas se tiver uma história familiar de uma doença genética, vale a pena conversar com o médico para ver se não pode fazer um diagnóstico precoce. Pesquisar, né? Fazer o sequenciamento genético ou fazer algum outro teste genético que possa te também diagnosticar com a mesma doença. Além disso, é lógico, aqueles quadros mais esdrúxulos, né? Os quadros clínicos mais esdrúxulos, que está passando com alguns médicos e a coisa parece que não está indo adiante, ou que o diagnóstico não está sendo bem estabelecido, ou às vezes a terapia não está aparentemente funcionando, esses casos chamam atenção para uma possibilidade de uma doença rara. O médico é treinado para sempre diagnosticar o mais comum e a forma mais clássica. Num segundo momento, ele pensa nas doenças mais comuns com manifestações atípicas. E só no terceiro momento que ele vai pensar realmente nas doenças raras. Uhum. Isso é certo mesmo. Só que para a gente saber que a gente está já nesse terceiro momento, às vezes precisa acabar passando um pouco do tempo. E então é importante que o paciente tenha essa noção para numa situação dessa talvez procurar um serviço especializado. E, doutor, quando a gente fala sobre doenças raras também, qual que é a origem, né, dessas doenças? Elas podem ser, são iguais, por exemplo, às outras doenças que a gente pode adquirir ao longo da vida, ou já é algo genético? Então, a maioria delas é genética, né? Tá. Em torno de 3/4, 75%, tem causa que a gente chama de monogênica, ou seja, causado por um gene alterado, né? Um par de genes alterados. Um par porque vem um gene da mãe e um gene do pai, né? Agora, tem uma porcentagem, mais ou menos 1/4, que não é genética, que aí pode ser autoimune, né? Como essas que eu acabei de citar para vocês, que pode ser autoinflamatórias, cuja manifestação fisiopatológica, a causa delas é bem parecida com as autoimunes, né? Podem ser induzidas por algum tipo de infecção, algum câncer, né? Alguma neoplasia. Então, cada doença é uma doença diferente. Mas dentro desse universo que eu estou falando, a maior parte delas, de fato, é genética. Doutor, e aqui no Brasil, como estamos em relação a doenças raras? Temos um bom suporte no que diz respeito à medicina, aos profissionais e até ao atendimento no SUS ou não? Assim, a gente tem um sistema público e particular razoável, robusto, que eu diria, mas é lógico que a gente tem grandes desafios para percorrer. Assim, a gente tem várias instituições de renome e de referência espalhadas pelo país. Então, por exemplo, com essa rede de doenças raras brasileira, que é constituída por 40 instituições de referência no país inteiro, a gente já tem aí um norte, né? A gente já tem aí, pelo menos, aonde a gente deve recorrer em cada estado, né?
Agora, lógico, quando a gente fala, por exemplo, em dados epidemiológicos no Brasil, o último dado do final do ano passado que a gente tem é de em torno de 55 mil pacientes com doenças raras no país. Isso significa que é o número total? Provavelmente não. Provavelmente está bem longe. Quando a gente extrapola dados internacionais, especialmente os europeus, baseados em bancos de dados mais robustos, esse número pode chegar até 12 milhões de brasileiros com algum tipo de doença rara. É lógico que tem aí a questão da classificação das doenças, o número de doenças que a gente está considerando, mas só por essa diferença e dessa magnitude de 55 mil para 12 milhões já fica claro o desafio que a gente tem para melhorar o nosso diagnóstico e o nosso acesso às terapias especializadas, né? Perfeito. Doutor Sandro, muito obrigado, viu, pela gentileza da entrevista aqui à CNN Rádio, participando conosco hoje aqui do quadro Correspondente Médico e trazendo explicações aqui para a gente sobre essas doenças raras. Muito obrigado, um ótimo dia para o senhor. Olha, Nonato e Nicole, em nome da Sociedade Paulista e Brasileira de Reumatologia, eu que agradeço a oportunidade de falar aí com os ouvintes. É sempre um prazer estar com vocês. Sandro Perazio, reumatologista e membro da Sociedade Paulista e Brasileira de Reumatologia e coordenador da Comissão de Doenças Raras, fazendo conosco o Correspondente Médico de hoje, às 8h17.